Tem um dinheiro aqui que eu quero deixar guardadinho, bonitinho, rendendo pra mim. Eu escolho a caixinha do Nubank ou o porquinho do Inter. Qual desses dois eu tenho mais segurança, mais rentabilidade, onde eu vou ganhar mais dinheiro e pagar menos impostos? Tudo isso eu vou te responder nesse vídeo, onde eu vou te mostrar qual vai render mais, porquinho do Inter, caixinha da Nubank, onde você deve colocar o seu dinheiro, qual você deve escolher para tais ocasiões diferentes, é claro, e o melhor, onde você vai ganhar mais dinheiro, deixando o seu dinheirinho guardado. Se você não me conhece, meu nome é Juan Gonçalves, eu sou universitário de economia e fundador da Academia de Investimento. Esse canal é novo, então provavelmente você também é novo por aqui. Então já peço para você deixar o like e se inscrever no canal, que me ajuda demais, tá bom? O meu intuito aqui com esse canal é te dar as melhores dicas financeiras, para você tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Lembrando, nada que eu falo aqui é recomendação de investimento, e sim apenas conteúdos interessantes, valiosos, que eu quero passar aqui adiante para você, passar um pouco do meu conhecimento para você. E hoje vamos responder uma das grandes dúvidas do Brasil. Qual rende mais? Qual é melhor? Caixinha do Nubank ou porquinho do Inter? Vem comigo então, porque eu preparei uma planilha completinha pra gente ver qual você vai ganhar mais dinheiro e pagar menos imposto. Mas antes, é claro, eu quero te mostrar como funciona cada um desses investimentos, né? A caixinha do Nubank vezes o porquinho do Inter. Primeiro de tudo, as caixinhas da Nubank, quais são as características, né? Bom, primeiro a gente tem um rendimento padrão, que é 100% do CDI, tá bom? Ele vai render ali 100% do CDI, que está atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 14,65% ao ano. Só que nós também temos as opções de caixinha turbo lá dentro da Nubank, tá bom? Onde alguns clientes Nubank Plus, por exemplo, ou Ultravioleta, conseguem até 120% do CDI, tá bom? Só que isso aqui vai ser para poucas pessoas, então a gente não vai falar sobre esse rendimento de 100%, 120% do CDI, tá bom? Os demais clientes conseguem até 115% do CDI mediante movimentação mensal de R$900. Então você, sendo um cliente médio ali do Nubank, né, você consegue ali até 115%, mais ou menos isso, né, 115% do CDI, e com algumas opções de liquidez diária, ou também você pode deixar o seu dinheiro travado lá para render para você e você conseguir resgatar depois de um certo período, né, 1 ano, 2 anos, enfim. E quando a gente fala de caixinhas do Nubank, nós estamos falando de um CDB, tá bom? E o CDB, ele tem duas tributações aqui, o imposto de renda regressivo e o IOF para resgates em menos de 30 dias, que também é regressivo. Eu vou te mostrar aqui como funciona. Vindo para o porquinho do Inter, nós temos as características do seguinte: primeiro, o CDB meu porquinho, o rendimento até 100% do CDI, a liquidez diária e também as mesmas tributações, tá bom? O IR regressivo e o IOF. Só que no Banco Inter nós temos a opção de LCI, tá bom? LCI porquinho, que o rendimento é até 95% do CDI, a liquidez após 360 dias, só que ele é isento de imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda se você investir no LCI porquinho, tá bom? Então nós vamos ver isso também lá na nossa planilha. Isso aqui pode dar uma diferença tremenda nos investimentos, tá bom? E tudo isso a gente vai colocar no papel, porque eu quero te mostrar aqui realmente quanto você vai conseguir colocar no seu bolso. Então, tanto se você for investir em um CDB no Nubank ou no Inter, você vai pagar essas duas tributações, né? Esses dois impostos aplicados nesses CDBs, tá bom? Primeiramente é o IOF, que você vai pagar só se você retirar o dinheiro antes dos 30 dias, tá bom? Após os 30 dias ele é zerado, e como você pode ver, esse IOF ele pode comer muito da sua rentabilidade. Esses dois impostos, o IOF e o imposto de renda, eles só são tributados sobre o seu rendimento, beleza? Sobre o que você lucrou ali, não sobre o total bruto, beleza? Então, como você pode ver, se você colocar o seu dinheiro lá na caixinha do Nubank ou no porquinho do Inter, né? E se tirar esse dinheiro, por exemplo, até 15 dias aqui, ó, você vai pagar 50% sobre os seus rendimentos, mais o imposto de renda, tá bom? Então, assim, minha dica pra você é que você coloque um dinheiro lá que você tem certeza que você não vai precisar pegar pelo menos durante 30 dias, tá? E o imposto de renda, ele também é regressivo e, diferente do IOF, ele não zera, tá bom? Mas isso aqui é o que você vai pagar, tá bom? Esses são os prazos, beleza? De 0 a 180 dias, o seu dinheiro lá você vai pagar quando você resgatar 22,5%, tá bom? Sobre o seu rendimento. E se você deixar o seu dinheiro lá por 1 ano, por exemplo, você vai pagar 17,5%, beleza? Lembrando, o LCI do porquinho do Inter você não vai pagar imposto de renda, beleza? Mas então, vindo aqui pro meu Excel, eu preparei uma planilha aqui pra gente calcular exatamente quanto de dinheiro você vai ganhar aportando, né? Colocando aqui o seu dinheiro tanto na caixinha do
Nubank e o porquinho do Inter no LCI. Eu não coloquei o CDB aqui porque basicamente seria a mesma coisa, tá bom? Se eu colocasse o CDB do Inter, por exemplo, seria a mesma coisa do Nubank. Então entenda, né, essa caixinha do Nubank como o CDB tanto da Nubank tanto pro Inter, porque vai valer a mesma coisa. Já aqui eu vou te mostrar quanto o seu dinheiro vai render caso você coloque o seu dinheiro no LCI, tá bom? No porquinho LCI lá do Banco Inter. Então, como nós vamos fazer essa comparação de CDB e LCI, o LCI você só consegue resgatar após 360 dias, né? Quase um ano ali. Então nós vamos calcular aqui quanto você vai ganhar no período de 12 meses, tá bom? Tanto no CDB, tanto no LCI, no Nubank e no Inter, beleza? Só que antes nós precisamos aqui entender sobre os impostos e sobre a nossa rentabilidade, tá bom? Como que vai funcionar a nossa rentabilidade. Primeiro, o CDI hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou usando o CDI atual, ele está 14,65% ao ano. O CDI ele é atrelado à taxa de juros básica do país, que é a taxa Selic, que atualmente está 14,75, e o CDI é 10 pontos a menos, 14,65 ao ano, beleza? 95% do CDI, ele vai pagar para você então 13,91% ao ano, tá bom? E para ficar uma comparação justa aqui, digamos que você coloque lá o seu dinheiro no Nubank e deixe parado lá deixe travado, né, por um ano, digamos que ele vai render para você então 115% do CDI, beleza? O que vai dar aqui 16,84% ao ano, beleza? E para fazer uma conta mês a mês aqui para você saber qual que vai ser a sua rentabilidade cada mês, né? Como que vai funcionar os juros compostos para você? Nós temos que pegar esses valores e dividir, beleza? E muito importante aqui o aviso, né? Vamos calcular os impostos para saber o valor líquido que realmente vai vir para o seu bolso. Não tô falando apenas de números aqui não, números brutos na tela. Não, eu tô falando de grana que vai vir para sua conta mesmo, que você vai conseguir sacar e usar o dinheiro. Então por isso que nós vamos calcular os impostos. Eu também vou ensinar você a calcular. Eu não automatizei um imposto aqui para realmente te ensinar como você vai calcular isso, né? Então primeiramente vamos calcular aqui como que vai funcionar a nossa rentabilidade, né? Primeiro vamos fazer aqui, ó, o 95% do CDI, que é a rentabilidade do Inter, beleza? Então primeiramente vamos calcular aqui quanto vai dar isso aqui por mês, né? O 95% do CDI. Vamos pegar aqui 13,91 e vamos dividir por 12, tá bom? Para saber a nossa rentabilidade mês a mês. Vai dar aqui 1,15. Então vamos colocar aqui no Inter, ó, 1,15. 1,15 de rendimento ao mês, tá bom? A.M, ao mês. Agora vamos calcular os 115% do CDI, que vai ser a nossa primeira rentabilidade no Nubank aqui, no nosso primeiro exemplo, tá bom? Então nós vamos pegar aqui, ó, 16,84 dividido por 12, que vai nos dar aqui 1,40, tá bom? 1,40. Então vamos colocar aqui na nossa rentabilidade 1,40, beleza? Já temos as nossas duas rentabilidades aqui. Olhando aqui, o Nubank pode até render mais na porcentagem, né? Mas nós vamos agora para um momento muito importante, que é olhar os impostos que nós vamos pagar. Nós já sabemos que o Inter, nós não vamos pagar imposto nenhum. Ele só vai ficar lá liberado, né, pra gente tirar daqui 360 dias. Então ele não tem IOF e também ele não tem o imposto de renda, porque esse investimento ele é isento de imposto de renda. Só que no Nubank nós vamos pagar o imposto de renda. Como nós estamos calculando aqui 12 meses, nós podemos voltar lá na nossa tabelinha para ver quanto de imposto nós vamos pagar. E voltando aqui na nossa tabelinha, nós podemos ver, né, que o nosso dinheiro ele vai ficar lá 365 dias, certo? Então ele vai entrar neste imposto de renda aqui, ó, 17,5%. Então aqui nos impostos no Nubank nós vamos colocar 17,5% e vamos ver qual que vai ser a nossa rentabilidade, né? Então vindo aqui agora, vamos realmente pro que interessa, né? Quanto de dinheiro você pode colocar e quanto que você vai ter de rentabilidade. Vamos começar abaixo, Juan. Eu tenho 100 reais para investir, para deixar parado lá, tanto no porquinho do Inter quanto no Nubank. Vamos colocar aqui então no nosso valor inicial 100 reais. Beleza, colocamos 100 reais aqui. Aqui o caixinha do Nubank não funcionou porque eu acho que eu esqueci de colocar rentabilidade. Eu esqueci de colocar rentabilidade. Tem que colocar aqui. Aqui é 1,40 de rentabilidade. Aí, beleza. Agora tá certinho. Vamos voltar aqui. 100 reais lá parados na Nubank ou no porquinho do Inter. Você vai ver o seu dinheirinho crescendo, né? Você vai ver ali, pô, no primeiro mês você já vai ganhar R$1,40. Aqui você vai ganhar, né, no LCI do Inter você vai ganhar R$1,15 e tudo mais. E você vai vendo o seu dinheiro crescer, ó. Como você pode ver, ó, aqui é o investido. Quanto você tem investido em tal mês, né? Por exemplo, aqui no mês 1 do Nubank, você colocou 100 reais. No final do mês, você conseguiu ali uma rentabilidade, né, de R$1,40, né? Você conseguiu R$1,40. No mês 2, você não tem só mais 100 reais investidos, você tem 101,40. Então, a rentabilidade do mês 2 vai ser referente a quanto você tem investido. Isso é os juros compostos, tá? A mesma coisa serve aqui por porquinho do Inter. No final dos 12 meses, você vai ter aqui uma rentabilidade total, né, um rendimento montante total no banco do Nubank, R$118,16. Já no porquinho do Inter, R$114,71, beleza? Isso aqui sem calcular os impostos, tá? Mas agora vamos colocar aqui valores realmente interessantes pra gente brincar aqui com essa nossa planilha, tá? Juan, eu tenho R$500
R$ 500 para colocar na caixinha da Nubank ou no porquinho do Inter, onde eu coloco. Vamos colocar aqui R$ 500. Tenho R$ 500 para deixar parado lá. Colocando R$ 500 no final de 12 meses, aqui na caixinha da Nubank você tem R$ 590. Aqui no porquinho do Inter, o LCI, você tem R$ 573. Mas eu estou calculando aqui um valor inicial sem aportes. Eu estou fazendo aqui como se você tivesse colocado R$ 500 no mês 1 e não tivesse feito mais nenhum aporte nenhum mês. Só que você vai virar para mim e falar: Juan, eu consigo colocar R$ 500, mas eu também consigo fazer aportes mensais. Eu consigo colocar mais dinheiro lá. Como que vai funcionar isso? Quanto que eu vou ganhar? Então vamos colocar aqui que um valor inicial de R$ 500, você coloca lá no mês 1 R$ 500, só que você vai aportando mensalmente R$ 100. Então vamos ver, vamos colocar R$ 100 aqui para ver quanto isso vai render pra gente. Olha só, as coisas já vão ficar mais interessantes, tá? Porque a partir do mês 6 você vai ter mais de R$ 1.000 investido tanto no CDB do Nubank quanto no LCI do Inter, tá bom? Você vai passar de R$ 1.000 investidos a partir do mês 6 ali, colocando R$ 500 iniciais e aportando R$ 100 por mês, tá bom? E no final de 12 meses, aqui no Nubank você vai ter R$ 1.787,63 e aqui no porquinho do Inter R$ 1.752,42 brutos, tá bom? Muito bom lembrar. No caso aqui no porquinho do Inter já é líquido, né? Mas aqui na caixinha do Nubank é bruto, tá bom? Mas você também pode ter um outro cenário. Você não tem um valor para você investir agora, só que você consegue fazer aportes mensais ali. Então, vamos dizer que você tem R$ 100 agora e você consiga investir R$ 100 todos os meses. Você não tem um valor muito alto ali inicial para você começar a investir, mas você consegue colocar ali R$ 100 todos os meses, tá? Religiosamente R$ 100 todos os meses. Então, colocando aqui R$ 100 desde o primeiro mês até o mês 12, você vai ver que a partir do mês 10, ó, você já vai ter mais de R$ 1.000 investido tanto no Nubank quanto no Inter, tá bom? E aqui no Nubank você vai ter no final 1.315 e aqui no porquinho você vai ter 1.293. Mas agora, vamos começar realmente a entender esse negócio aqui e realmente, cara, ver que quanto de dinheiro você vai ter se você investir legal nesses dois e também contando os valores líquidos, tá bom? Vamos voltar aqui então. Vamos zerar tudo, zera tudo aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos calcular uma renda de R$ 1.000, um valor inicial de R$ 1.000 com aportes de R$ 250. Uns aportes já volumoso, né? Não é tanta coisa, claro, mas já são aportes legais, tá bom? Então vamos dizer que você tem lá R$ 1.000 para você investir, tá bom? De valor inicial, e você vai aportar lá mensalmente, religiosamente, R$ 250 todos os meses, tá bom? Isso daqui você já vai perceber que no final de 12 meses no Nubank você tem R$ 4.173,69 e no porquinho do Inter, o LCI, você tem R$ 4.094,29, tá bom? Só que agora vem uma parte muito importante. Vamos calcular o valor líquido. Quanto de dinheiro realmente vai vir para o seu bolso? Aqui no Inter, nós já sabemos que esse valor aqui é líquido, tá? Porque é isento de imposto de renda. Nós não vamos pagar nenhuma taxa, nenhum tributo por esse valor. Então, vou pegar esse valor aqui e já vou colocar aqui, ó, R$ 4.094,29. Pronto, já tá aqui o valor líquido. Aqui na caixinha da Nubank, nós precisamos calcular quanto nós investimos, quanto nós tivemos de rentabilidade e quanto nós vamos pagar de impostos. E Juan, como que eu faço isso? Vem comigo, ó. Vamos abrir a calculadora aqui agora, beleza? Vamos abrir a calculadora. Vamos olhar aqui, ó. Cara, eu quero te ensinar. Eu não automatizei essa parte porque eu quero te ensinar a calcular exatamente isso, tá bom? Apesar do Nubank ele já calcular isso para você sozinho quando você for sacar o dinheiro, é muito importante que você saiba, né, para onde tá indo o seu dinheiro, o que você tá pagando ali de imposto. Então, vamos calcular aqui. Primeiramente, nós tivemos um valor inicial aqui de R$ 1.000, tá bom? E nós aportamos mensalmente R$ 250. Os aportes, eles começam a contar a partir do segundo mês. No primeiro mês, nós colocamos o valor inicial, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer aqui, ó, 250 vezes 11. Muita gente faz errado, coloca vezes 12, mas não, é vezes 11, porque no primeiro mês você não aportou, você colocou o valor inicial. Então, vezes 11, beleza? Que vai dar aqui R$ 2.750 mais R$ 1.000, que foi o nosso valor inicial. Nós tivemos aqui, então, R$ 3.750 aportados, tá? No total, que você tirou do seu bolso, tá bom? Você tirou R$ 3.750 do seu bolso. Só que o valor bruto aqui tá em R$ 4.173,69. Então, o que a gente tem que fazer? Para ver a nossa rentabilidade, nós vamos colocar esse valor, R$ 4.173,69 menos R$ 3.750, tá bom? O que vai nos dar R$ 423,69 de rentabilidade, tá bom? Então, sobre essa rentabilidade, nós vamos tirar o nosso imposto. Nós deixamos lá o dinheiro parado por um ano e ele se encaixou naquele imposto de 17,5%, que é esse aqui que a gente colocou aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa rentabilidade, né?
esse rendimento que a gente teve e vai fazer menos 17,5% que vai lá, né, pro governo. Então coloca aqui que vai nos dar R$ 349,54. E agora, Juan, como que eu sei o valor líquido? Simples, né? Aqui é a parte mais fácil. Você pega o montante total aqui de R$ 4.173,69 menos o que você teve de rendimento líquido, beleza? E vai nos dar aqui um total de R$ 3.824,15. E colocando aqui no valor líquido, você pode ver que mesmo rendendo mais, você teve aqui um montante total líquido que você conseguiu resgatar no final de 12 meses menor do que o LCI, que rendeu menos. Como a gente pode ver aqui, né? Esse LCI aqui, ele rendeu 95% do CDI, rendeu 13,91% ao ano. Já o Nubank rendeu 115% do CDI com 16,84% ao ano. E mesmo rendendo mais, você teve menos rentabilidade do que o Porquinho do Inter, porque no Porquinho do Inter esse dinheiro aqui, ele é totalmente líquido para você. O CDB, né, da caixinha do Nubank, ele rendeu mais para você, você teve mais rendimento. Só que o que importa realmente é o valor líquido. E na hora do imposto de renda, esse valor líquido, ele foi muito diluído por conta dos 17,5% que a gente teve que pagar de imposto de renda. Só que é muito bom lembrar que aqui no LCI você não tem a segurança de resgatar esse dinheiro. Esse dinheiro ele ficou travado lá durante 360 dias, tá bom? Já no Nubank, dependendo da caixinha que você for criar, você consegue ter um resgate ali até um dia útil, né, um resgate diário ou um resgate imediato. Então, talvez por uma segurança de precisar do dinheiro, de resgatar esse dinheiro, vai compensar uma caixinha do Nubank para algumas pessoas. Mas agora vão ter pessoas que vão ter um dinheiro lá que elas têm certeza que não vão utilizar durante um ano, né? Então elas podem colocar aqui no Porquinho do Inter, no LCI, que vai render mais. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, beleza? Só que o que eu quero te mostrar é que não importa apenas você olhar para os rendimentos, para os números, para as porcentagens. Não, você tem que olhar também para tudo que envolve o seu investimento. E eu tô falando, é claro, dos impostos, tá? Você percebeu aqui, cara, um exemplo muito prático aqui, um exemplo claro para você que os impostos, eles comeram muito da rentabilidade, muito dos rendimentos da caixinha, né, do CDB. E a caixinha do Nubank aqui, mas também seria a mesma coisa para o CDB do Banco Inter, beleza? Então, às vezes, muitas pessoas olham isso aqui, 95% do CDI, 115% do CDI, e elas escolhem a rentabilidade. Só que olha que incrível, você viu aqui que a rentabilidade foi maior, mas o valor líquido que você realmente conseguiria sacar foi bem menor. Se a gente calcular a diferença aqui, né, vamos ver quanto que deu de diferença, que eu não cheguei a calcular. Deu uma diferença de R$270, né? Isso aqui, é claro, para esse nosso exemplo aqui de R$1.000 de valor inicial e R$250 de aportes mensais, tá bom? Só que se você escalar isso em 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, esse valor aqui, ele só vai aumentar, é claro. Então, quando você for escolher um tipo de rendimento de renda fixa como esse, né, caixinha da Nubank, Porquinho do Inter, cofrinho do Itaú, outras coisas que tem aí, você precisa entender todo o contexto, não só a rentabilidade. Você precisa entender o porquê aquela caixinha, por exemplo, se for uma reserva de emergência, você não pode deixar esse dinheiro travado, você tem que deixar com liquidez diária ou imediata, e também entender o intuito desse investimento, o porquê você está fazendo isso, e também o mais importante, né, ver exatamente como vai funcionar a rentabilidade, se é 100% do CDI, se é 115, se é 110, se é 120, se é 95 e quanto de imposto você vai ter que pagar em determinado tempo que você deixar esse dinheiro lá. É isento de imposto? Não é? Preciso pagar imposto de renda? Você tem que ver tudo isso, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou ler todos os comentários. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza também que você vai gostar desse aí que tá aparecendo na sua tela. É só você clicar para você assistir ele.